O ano é novo, mas algumas paixões permanecem tão antigas, de tempos imemoriais, que é impossível esquecer delas. E é por isso que hoje eu vou trazer para vocês as minhas primeiras impressões desse livro aqui. Essa Epopeia dos Romanov. 304 anos de história, escritas pelo Simon Sebag Montefiore. A minha intenção no vídeo de hoje é realmente contar para vocês um pouco das primeiras impressões que eu tive. Obviamente eu não li o livro inteiro ainda, mas eu já li até o prólogo. Eu li a introdução, li um pequeno prefácio que o Montefiore faz, explicando pra gente qual vai ser o tom do livro dele, qual é o objetivo que ele tem. Então eu vou mostrar depois ao final as páginas do livro, algumas coisas que eu achei interessantes, o mapa da expansão territorial da Rússia, desde 1613 até 1917. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho das páginas e dos aspectos mais físicos do livro que explicam por que eu gostei tanto dele. O importante é dizer para vocês que no início do livro há logo um paralelismo de cara entre a autocracia russa e o Império Romano. Czar ou Tsar tem origem em César, o imperador, o supremo governante romano. Tanto que os russos vão usar essa palavra e também vão usar imperator, do latim imperador. E na sua introdução, Montefiore se propõe a fazer um trabalho que ele julga ser diferente daquilo que veio sendo feito até então. Esse livro é de 2016 e ele vai tentar mostrar um olhar que atinja as personalidades dos grandes imperadores, das grandes imperatrizes que a casa dos Romanov teve. São 20 czares em 304 anos de dinastia e ele vai então revelar a importância da personalidade de cada um e como cada um deu o seu colorido especial a essa grande posição, a esse grande posto que era o de autocrata da Rússia. Nas palavras dele, Montefiore nos diz que esse livro que ele escreveu é uma espécie de estudo sobre o poder pessoal de cada czar na história e nos acontecimentos que tiveram lugar no período de governo deles, sem a carga do plangente romance, sem a ojeriza dos soviéticos e sem o desprezo dos liberais. Então ele vai tentar encontrar uma linha mais ou menos imparcial, mais ou menos fidedigna, para dar conta de falar sobre a personalidade desses czares. E aí a gente vai conhecer um pouco qual é o preconceito dele, quer dizer, onde é que está a âncora moral dele? Ele diz que ele não vai adotar desprezo, preconceito, ele vai tentar se afastar de tudo isso para fazer um relato, um retrato vívido dos Romanov. Mas é claro que é impossível fazer um retrato totalmente fidedigno, totalmente imparcial, e através desses preconceitos que a gente tem, o Montefiore, usando os dele, usando a sua âncora moral, ele vai falar pra gente então quem foram esses 20 czares. Assim como pro Robert Massie era importante falar sobre os aspectos familiares, sobre a hemofilia do Alexei, sobre os aspectos mais ligados à vida doméstica do Nicolau e da Alexandra, a gente vai conhecer até o final do livro, assim eu espero, onde é que realmente tá aquele pontinho emocional que motivou o estudo que o Montefiore fez. O início do livro já começa com um mapa da expansão territorial da Rússia de 1613 até 1917. E é impressionante porque até o fim da dinastia, com Nicolau e Alexandra, a Rússia vai se expandir mais ou menos 140 quilômetros por dia. E é impressionante também como, em 1917, apesar de toda a derrocada, de todos os problemas, da situação da Rússia ser ainda uma autocracia medieval, praticamente no século XX, como a Rússia ainda tinha o domínio de praticamente 1/6 da superfície do planeta. O Montefiore também vai falar pra gente, nessa introdução, que os Romanov eram extremamente paranoicos, e eles tinham razão para ser desse modo. A autocracia era uma posição muito delicada, era uma postura almejada, mas ao mesmo tempo, depois de alcançada, era muito difícil sair dela se não fosse pela morte, por assassinato, ou por uma traição iniciada nos círculos aristocráticos.
Então era importante manter o respeito, o temor. O ridículo já era um aspecto vizinho do fracasso para os Romanov. Os czares tinham que fazer aliança com os seus ministros, com os quais eles trabalhavam diretamente, com o exército e com a nobreza. Era imprescindível. Então o czarismo, ele era edificado sobre esse tripé. É difícil saber qual desses aspectos era o mais importante, porque o czar ele precisava alimentar relações nesses 3 eixos. E eles tinham mais medo de uma autocracia vingativa do que aqueles camponeses distantes que viam o czar como uma espécie de paizinho da Rússia. Depois da morte do Paulo I, filho da Catarina, assassinado brutalmente em 1801, o sucessor dele, Alexandre I, ele se perguntava como era possível governar a Rússia e livrá-la de todos os abusos que existiam ali. Se isso era difícil para um homem que tivesse um gênio, que fosse extremamente capaz, imagina para ele próprio, que era uma pessoa comum, que era um homem normal. O impressionante é que o Montefiore, ele usa como ilustração dessa postura e desse temor dos Romanov o exemplo de vários trechos de historiadores e de imperadores romanos. Por exemplo, usando uma frase do Domitiano, olha o que ele nos diz. Todos os príncipes se sentem muito infelizes quando denunciam uma conspiração, pois ninguém acredita neles até que eles sejam assassinados. Então, esses trechinhos que o Montefiore vai selecionar na história dos imperadores romanos, já traçando esse paralelismo etimológico do nome César, czar, vai ser muito interessante para mostrar o sentimento que existia dentro da casa dos Romanov, esse sentimento que adivinha quando era necessário pensar no próximo sucessor. Isso tudo vai inflar todo o caminho do livro com um quê de mistério, de temor, um quê de paranoia mesmo. Então a gente vai entrar nesse mundo extremamente amaldiçoado para alguns, mas extremamente poderoso e expansionista, que foi o mundo dos Romanov durante 3 séculos. Citando o Dion Cássio, olha o que o Montefiore vai mostrar, se referindo ao destino de um imperador romano. O seu destino é viver em um teatro, cuja plateia é o mundo inteiro. E essa frase ressalta muito bem a ideia de que não havia um limite entre a pessoa do czar e a sua posição pública. Então o público particular existia numa contiguidade. Era impossível para o czar sair dessa posição. Uma vez czar, ele estava com todos os olhos em cima dele. Apesar dessa sua posição delicada de autocrata, o poderio não era ilimitado. E a Catarina, segundo Montefiore, já tinha se dado conta disso, da difícil posição que era estar naquele lugar, de governar um território tão extenso, com múltiplos grupos étnicos, religiosos, e o quão isso era difícil. Nessa introdução, que é bem breve, mas é deliciosa, a gente vai conhecer fatos importantes, como, por exemplo, o Pedro I, ele foi o primeiro czar a dissolver o patriarcado e a instituir a autocracia quase como se fosse uma teocracia. Ele instituiu esse elemento místico de união entre o aspecto político e o aspecto do cristianismo ortodoxo. E essa parte vai ser muito importante, o Montefiore vai desenvolvê-la ao longo do livro, sobretudo nessa passagem que ele vai tratar do Pedro Grande, mas já nesse momento ele vai deixar a gente bastante curioso, se detendo nessa importância do elemento místico para a figura política do czar, do autocrata. O autocrata ele era sancionado a governar a partir da unção no dia da coroação. Ele era ungido como um representante de Deus na terra. Esse elemento da mística religiosa, do cristianismo ortodoxo, era muito importante para favorecer o poder que o czar tinha. Isso só não garantia nada doravante. É claro que a personalidade do czar era muito importante para determinar o fracasso dele ou o grande sucesso do governo, como foi o caso da Catarina Grande e do Pedro I. Mas essa cerimônia religiosa, mística, ela marcava um encontro do novo czar com o povo. E esse encontro era responsável por mostrar ao povo a missão que o novo czar tinha. Ele tinha uma missão com o povo russo,
uma missão selada pela igreja, selada por Deus. E o czar deveria ser esse homem comprometido com a Rússia até o fim. E já com esses esclarecimentos iniciais do Montefiore sobre a natureza do contrato do czar com o povo, a gente já pode entender um pouco da paixão da Catarina a Grande, como ela se esforçou, como ela se envolveu na revolta do Pugachev, como ela desempenhou tão bem o seu papel de autocrata. E ao mesmo tempo a gente pode entender, ao mesmo tempo, com esse mesmo argumento do elemento místico, como Nicolau II se envolveu na Primeira Guerra Mundial, como ele colocou a Rússia na guerra, como ele foi lá para o Stavka, quase para o fronte, como ele foi lutar e se envolver, como ele e Alexandra gastaram o dinheiro do próprio bolso para criar, para construir hospitais de guerra. Então a gente vê como esse compromisso, tanto na relação da Rússia com a vitória, com a ascensão, com a relação da Rússia nesse caminho que ela tomou junto com Nicolau e Alexandra para o fim do czarismo. Então esse argumento do elemento místico mostra pra gente como a figura do czar era importante não só para quem estava de fora, mas para a própria pessoa que estava ali, assumindo aquele papel de czar. Então esse compromisso, essa mística, afetava não apenas o povo, a forma como o povo e como a aristocracia, como todos viam o czar, mas como o czar via a ele próprio e como ele se sentia nesse compromisso que ele assumia perante Deus. Uma outra questão que o Montefiore também promete discutir é essa questão da autocracia medieval na Rússia em pleno século XX. A Rússia era extremamente atrasada, ela praticamente não tinha instituições civis, o autocrata pouco delegava, eram poucos os homens de confiança, e isso, ao mesmo tempo, poderia aparentar um fortalecimento do governo e o controle total nas mãos do czar, mas, ao mesmo tempo, a distância que existia entre o czar e o povo, permeada por esses inúmeros membros do séquito do czar, tudo isso dificultava em muito as informações, dificultava que tudo chegasse aos ouvidos do czar. Uma questão também muito importante é a contradição que existia entre o Império e a nação russa. O Império Russo era extenso, mas existiam vários grupos étnicos ali dentro. Então, o crescimento do nacionalismo russo era geralmente um processo que era acompanhado de pogroms, ataques brutais, mortíferos contra populações judaicas, populações de poloneses. Os pogroms eram específicos para os judeus, mas muitas populações, muitos grupos que viviam na Rússia e eram extremamente numerosos, sofreram e não sabiam onde se colocar nessa questão com o nacionalismo. Então, a questão do império extremamente vasto e diversificado e, ao mesmo tempo, esse sentimento de nação, que era tão importante, mas que, ao mesmo tempo, trazia problemas e ameaçava a própria força do império. E o Montefiore, então, promete pra gente explicar um pouco mais sobre essa questão dos pogroms, e essa questão desses outros grupos étnicos vivendo ali dentro da nação russa, nesse império tão vasto. Então essa é uma questão que me deixou muito animada, bem contente, porque era uma questão que eu estava querendo realmente pesquisar, estudar. Então ele vai trabalhar no final, vamos ver se ele vai conseguir isso tudo. E o início do livro, depois que vocês passarem pela introdução, pelas notas, pelas fontes e agradecimentos, tem sempre um aspecto histórico e vale a pena ler. Não é só porque é agradecimento que essas informações são dispensáveis, não, ele vai falar muito da metodologia que ele usou, das pessoas que revisaram o livro, então é importante ler também isso. E o prólogo é delicioso, porque ele vai começar, o título se refere a jovens, dois jovens em tempos turbulentos. Esses dois jovens são, o primeiro jovem é o Miguel I, que aos 16 anos, e em 1613, ele vai tomar essa responsabilidade de assumir o controle de seu czar da Rússia, daquele território tão tumultuado, invadido por poloneses, turcos, suecos. É um território bastante destruído, não tem nenhum tipo de unificação, e o Miguel então vai assumir esse lugar contra a vontade dele e da mãe, mas é esse lugar que ele vai assumir. E o outro jovem, vocês já sabem, é o Alexei, que nem chega a assumir o controle. Ele é o czarevich, o herdeiro do Nicolau II, e
é com ele, enfim, com a morte dele, que a dinastia dos Romanov vai acabar. Então, esse prólogo é incrível. Ele vai intercalando um parágrafo da vida de um com um parágrafo da vida do outro. É muito bonito e isso dá um tom super sedutor e super convidativo ao livro. O Sebag, ele é um historiador mais indiscreto. Ele diz que ele vai falar sobre aspectos que muitos historiadores preferiram ignorar. Ele vai então contar fofoquinhas, contar coisas que têm a ver com a personalidade, com a vida íntima desses czares e de suas famílias, mas que muitos historiadores deixaram para lá. Apesar de existirem trabalhos extremamente completos, inclusive mais completos que o dele, esse trabalho dele, segundo ele, é o primeiro que combina aspectos que têm a ver com a personalidade desses czares com os aspectos históricos da história da Rússia e da dinastia Romanov. Vamos ver se realmente, ao final, é isso o que ele vai conseguir. O Messi, esse autor que nós lemos juntos em Catarina e Nicolau II, e esse último livro sobre o fim dos Romanov, o destino dos ossos deles, esse autor, ele é um historiador bastante discreto. E a gente vê pelos livros dele a importância que ele dá para esse tema da família, da importância e do valor que o Nicolau II e a Alexandra davam à família. Ele também vai falar sobre esse aspecto bastante positivo, determinado e desafiador da Catarina Grande. Ele vai fazer realmente esse retrato de uma grande mulher que ela foi. E vai se valer de diários, de cartas, vai até falar dos casos da Catarina, mas da forma como eu vejo, ele é um historiador mais discreto. O Sebag Montefiore não. Ele diz que ele vai além, ele tem a pretensão de realmente mexer em questões que até então tinham sido deixadas de lado, um pouco excluídas dessa narrativa histórica, dessa narrativa oficial, digamos assim. Mas a gente sabe que o Messi, ele se envolveu nessa história, ele se permitiu fisgar por isso, não apenas pelo seu interesse de historiador, mas também porque o filho dele, ele era hemofílico. E o filho nasceu e cresceu numa época em que esses cuidados com os portadores de hemofilia já eram acessíveis, já tinham sido pesquisados, já havia muitas descobertas disponíveis. Ao passo que o Alexei, o filho do Nicolau II, não teve a mesma sorte que o filho dele. O Sebag Montefiore, por sua vez, ele vai dizer o seguinte: é incrível como a história pessoal dele se misturou com a história da dinastia Romanov, porque um dos ancestrais dele conheceu o Nicolau I e a esposa, uma parte da família, um braço da família, teve que fugir da Rússia para a Lituânia e de lá para a Irlanda, porque existiam pogroms, principalmente no início do século XX, ameaçando a vida dos judeus na Rússia. Então, esse braço da família dele, judaico, foi obrigado a fugir de lá. Existia uma outra participação de parentes dele ligados ao exército britânico que ajudaram os mencheviques a lutar contra o Exército Vermelho. E eu espero que ele fale mais disso depois, porque eu fiquei bastante curiosa. Então, esse é o ganchinho emocional, é a pontinha que cutuca e que permite que esses historiadores vão além e se debrucem nessa história tão fantástica dos Romanov. Agora vocês devem até estar se perguntando, qual será que é o pontinho da Aline? Bom, por enquanto eu não sei, ainda não descobri nenhum, mas continuo super encantada com essa história. Aqui é a capa do livro, como eu mostrei pra vocês, bem bonito. Aqui tem um sumário. E um aspecto interessante também é que ele trata a história como se fossem atos de uma peça. Tem atos, tem cenas, tem o elenco. Esse mapa é esse aqui, ó. E ele vai mostrar com essas legendas aqui, essas cores diferentes, o crescimento da Rússia. Em 1613, a Rússia tinha mais ou menos essa extensão, com alguns territórios aqui. Em 1645, a Rússia ganha esse território todo aqui. Então, como eu tinha falado para vocês, é um território imenso. Esse território do Alasca, eu já tinha falado que ele foi vendido para os Estados Unidos e que até hoje existe uma questão, porque parece que o valor pago pelos Estados Unidos foi um valor irrisório
comparado com o valor que tem o território do Alasca. Então, olhem o crescimento, as proporções que a Rússia ganhou com os Romanov. Aqui tem, então, uma árvore genealógica da casa dos Romanov. Ele começa realmente com Miguel. Os outros que vieram antes dele são considerados da dinastia Ryurik. O Montefiore vai dar umas pinceladas sobre essa dinastia aqui no livro, tá? Então, eu acho interessante, mas ele vai se fixar mesmo nos Romanov. E aqui a introdução, sobre a qual eu já falei pra vocês. Sim, eu sou daquelas que marcam os livros, eu adoro marcar os meus livros. Aqui fontes e agradecimentos, como eu falei, não deixem de ler, é importante. Aqui as notas também, ele vai falar sobre as datas, o calendário que ele vai utilizar. Os nomes que ele vai preferir usar Miguel em vez de Micailo, mas em outros momentos ele vai também usar. Ele vai fazer, então, toda uma precisão dos termos, de como ele vai explicar as cores e citar tantos prenomes que se repetem tanto ao longo da história da Rússia, sem confundir o leitor com isso. Depois a gente vai ver se realmente é o caso. E aqui tem o prólogo dos dois rapazes nos tempos turbulentos, o Miguel I e o Alexei. Aqui tem o ato 1, a ascensão, ele vai falar do Miguel. E aqui tem essa árvore genealógica, estão vendo? Os Ryurik e os Romanov. Então ele vai pegar aqui o Miguel, vocês vejam, o Miguel I, ele sai desse braço aqui, ó, do Fyodor Romanov. E aí nos próximos vídeos eu vou então tentar trazer para vocês mais sobre essa separação dos Ryurik e dos Romanov, porque esse nome foi adotado. Vou fazer uma pesquisa e tentar mostrar isso para vocês. Aqui deve dar para ver essa águia de duas cabeças, né, que é o símbolo dos Romanov, é o símbolo da casa Romanov, é muito importante. Então a gente vai começar a conhecer a história. Cena 1, os desfiles de noivas, e aqui sim, elenco. Aqui são esses personagens. Então por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas primeiras impressões sobre os Romanov. Foram um pouco mais longos do que eu imaginava, mas eu queria muito falar pra vocês logo desse livro, do que eu tô achando. Não prometo que vou ler imediatamente tudo, vou tentar resistir e ler outras coisas. Mas eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês então no próximo vídeo do Aline os Livros. Tchau!